Número 3.11.2. Jesus Cristo então diz: ninguém tome a tua coroa. A igreja cristã na era de Filadélfia deixou um grande legado como obra missionária em muitos países, inclusive o Brasil. Eu quero aproveitar aqui nesse ponto para comentar sobre o diretor do seminário que eu estudei, o Instituto Bíblico Pentecostal, chamado de IBP, o missionário Lourenço Osso, que foi um homem que deixou os Estados Unidos na década de 30 e veio evangelizar o interior de Minas Gerais. E como ele, muitos missionários espalhados por todo o mundo. E por que esses missionários surgem principalmente nos Estados Unidos? Por causa daquela referência que eu passei para vocês. Na Europa, a perseguição aos evangélicos anabatistas era muito grande. Então, eles fugiram principalmente para os Estados Unidos, que no princípio a Inglaterra não tinha um grande controle sobre as colônias, né? Depois, quando eles conseguiram a independência e disseram, olha, ninguém pode ser molestado por sua crença, por sua religião, e botaram isso como lei na Constituição, pronto, os evangélicos anabatistas, eles tinham liberdade e assim eles cresceram, se desenvolveram, né? Se desenvolveram e começaram a evangelizar o mundo todo. Então, esse período do século XVIII, século XIX, todo esse período foi um período de fortalecimento da igreja evangélica, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, ok? Mas aqui no Brasil, os missionários, o missionário Lourenço Osso, ele era uma referência para nós, alunos lá no IBP, em 1984, quando eu estudava lá. E eu fiz questão de ir em Minas Gerais, numa das igrejas que ele fundou lá, para poder conhecer um pouquinho mais sobre a obra missionária dele. Prosseguindo, o comentário diz: quando falamos de obra missionária, falamos de galardão. Quando falamos em galardão, falamos em coroa. Uma hora dedicada à obra missionária equivale a um número muito maior de hora dedicada a uma causa interna do templo. Então, por isso, esse exemplo da igreja missionária, Jesus Cristo diz que ela tem uma coroa. Vamos lembrar que uma coroa também foi falada da igreja de Esmirna, ali era por causa da perseguição, por causa da morte, e aqui a coroa é por causa do desenvolvimento da obra missionária, do crescimento da obra missionária. Duas igrejas receberam promessa especial de coroa, Esmirna e Filadélfia. Esmirna recebe a coroa da vida, o galardão para quem perde a sua vida por amor do Evangelho, né? Qual a razão da coroa na igreja de Filadélfia? As obras que Tiago falou que são demonstradas pelos salvos, obras que geram galardão, porém não compram a salvação. Então, no último tema